Olá, amigos, tudo bem? Agora que nós finalizamos as aulas de Voltaire, de todos os cinco capítulos, capítulo um, 4, 5, 6 e 18, agora nós começaremos então a sessão de questões sobre o Voltaire, com a finalidade de extrair mais algumas informações sobre ele, sobre o tipo que a federal cobra as questões e fixar alguns conteúdos também, relembrando, né, o que vem a fazer com que talvez haja necessidade de uma releitura do texto, né, as aulas podem ajudar. Né? A partir desse momento, eu não disponibilizo mais o texto. O texto está disponibilizado em todas as aulas anteriores. Né? Agora é somente as questões. Então, vamos lá então para nossas primeiras questões, né? Para quem quiser se inscrever em nosso canal, fique à vontade, né? Eu agradeço. Pode dar o seu like, seu comentário, fazer suas perguntas, levantar suas polêmicas, pedir seus esclarecimentos pelas respostas ou coisas que sejam de outros vídeos. Não tem problema. Sugestões, tudo o que você quiser, fique à vontade, tá bom? Então vamos lá, amigos, para nossas perguntas, então para nossas questões, né, do Voltaire, né, que vocês bem sabem é o filósofo iluminista do século XVIII, né, que é o período marcado pelo fim da Idade Moderna e início da contemporânea Revolução Francesa, né, que é esse aqui, o Voltaire, né, a ficha do Voltaire, né, francesa aí, iluminista do século XVIII. E aqui está a obra que eu dei para vocês, né, em todos os vídeos anteriores, as 9 aulas que tivemos sobre os 5 capítulos. E, finalmente, vamos então para a questão de número 1. E a questão diz o seguinte, então. Durante o Iluminismo, século XVIII, né, 17 e 18, por causa do Locke, né? Então, teria começado lá. O Locke morre no início do século XVIII. Vários filósofos e cientistas questionaram a visão de que a sociedade era resultado de uma ordenação divina e que deveria se guiar pelas leis da igreja. Eles começaram a se questionar de fato. Né? Está certo dizer que o iluminismo teve início no século XVII, sim, faz Locke. Né? Com certeza, a aula do John Locke é para isso que ela está lá. Né? E eles começaram a se questionar se a igreja tinha a ver com o governo, ou com o futuro da humanidade, com a coordenação, a administração do Estado, absolutamente. Assim, todos os filósofos iluministas fizeram isso. Podemos encontrar neste período a formulação, então. Vamos ver. Desenvolvida por Isaac Newton, né, o Isaac Newton, o filósofo que sugere que a física seja o nome da filosofia natural, que era como era chamado desde o início dela, desde todo o tempo, desde antes, né, dele, mas predominantemente depois de Aristóteles, né, de que os fenômenos da natureza poderiam ser explicados cientificamente, né, não como uma outra coisa, a vontade de Deus ou sobrenatural, e não que não negue isso também, né, mas dessa maneira, cientificamente sim, porque essa palavra agora sim já era usada, após Descartes ela passa a ser usada. Se você falar a palavra científico falando antes do Descartes, está errado. Não existe ciência medieval, não existe ciência grega. Está errado. A ciência ela nasce ali no Renascimento, um pouquinho antes do Descartes, e ela é consolidada com o Descartes. Então o Voltaire já vivia numa época em que isso já era parte do mundo dele, muito parecido com o nosso, nesse sentido. Tal como pressupunha, por exemplo, a lei da gravitação universal, por exemplo, né? A gente passa a entender isso como uma coisa que a gente possa explicar. Né? Letra B, B de bondade, então redita por François-Marie Arouet, né, conhecido como Voltaire, né, em defesa da democracia participativa e do princípio de que o poder soberano deveria emanar da vontade geral do povo e não do rei. Isso aconteceu mesmo. Né? Tá tudo certo, menos que foi o Voltaire que falou isso, né?
O Voltaire, quem falou isso foi o Jean-Jacques Rousseau, né? E ele falou com algumas ressalvas isso daí, né? Isso era um pedido que estava rolando, né? A instauração da República, o fim do absolutismo culminou com a decapitação do rei em 1793. Porém, o Voltaire, né, o François-Marie Arouet, é o Voltaire, não disse isso, né? Essa resposta está errada. Né? Ela está errada. Veja, então eu não preciso saber o nome dele, é melhor saber e saber de quem fala para você chegar naquele mundo que está certa só, caso seja, né, a correta, e se for incorreta, uma só incorreta. Então você tem que saber muito, é o mais difícil. O que mais confunde, na verdade, é esse incorreta e o correta. Tal. A letra C de carinho, de coração, caridade, apresentada por René Descartes, que propunha, segundo sua lógica cartesiana, que a verdade absoluta deveria ser buscada na enciclopédia e não na Bíblia, uma vez que os dogmas da ciência eram universais e definitivos, né? Enciclopédia. A enciclopédia foi escrita não por Descartes, Descartes não tinha. Ela foi criada no Iluminismo por Denis Diderot, né? De Denis Diderot que criou a enciclopédia junto com D'Alembert, né? Jean Le Bon D'Alembert, mas também, né, redigida por Rousseau, Voltaire e muitos outros iluministas importantíssimos que participaram da redação da enciclopédia, né? Todas as grandes dicionários, enciclopédias virtuais, eletrônicas, a Wikipédia, tudo isso, né, veio do Diderot, que foi bem depois do século XVIII, não no XVII. Descartes, ela está errada. Então, letra D de devoção, de dedicação, de determinação, proposta por Jean-Jacques Rousseau em sua obra do Espírito das Leis. Quem escreve essa obra não é o Rousseau, é o Barão Charles de Montesquieu, né, a obra do Rousseau mais famosa, O Contrato Social. Então é essa, em que advoga por um absolutismo esclarecido, amparado por leis justas, em uma concepção liberal de Estado, né? Quem fala isso não é ele, né? Seria a ideia do Locke, né? Então também está tudo misturado aqui, né? Por isso que precisa saber muito mais, né? Principalmente quando se trata de questões do Enem, né? Não dá para saber pouco, né? Tanto que no Enem aqui, né, se pegar um curso normal, você tem 35 aulas no ano, né? Isso se você pegar o ano todo. Né? A gente terá mais de 100 aulas aqui sobre isso só para começo. Na verdade, a gente chegará ao número aí de 200, 300, 400, até 1000 aulas e ainda não terá acabado. Né? Realmente é insuficiente tudo que se ensina no ensino médio. Aí é uma crítica que eu faço, né, por ter sido, sim, professor de ensino médio por muitos anos e por ser um acadêmico da Federal, né, e todo o trabalho que eu faço, inclusive por ter desenvolvido métodos de educação justamente para isso e avaliativos também. Né? E a finalidade do porquê se ensinar filosofia. Inclusive, quando isso começou, eu ajudei a redigir os textos que foram lá para o Ministério da Educação, né, para ver o que deveria ser ensinado e o que não deveria ser ensinado. Eu fui uma dessas pessoas a participar de tudo isso, então por isso que eu estou dizendo isso com propriedade, né, que seria por mim mesmo. Né, então, letra E de empatia, né, difundida por Galileu Galilei, né, ao questionar a teoria heliocêntrica, sendo por isso acusado de heresia e condenado pela Igreja Católica por ter se recusado a renegar suas concepções de mentira. O Galileu, ele realmente não concordava com a Igreja, mas ele aceita mentir para não morrer sob ameaça de morte pela Igreja, mas o Galileu, ele fez isso mesmo, tem o heliocentrismo que ele não cria, ele confirma o Galileu do polonês, né, Copérnico, Galileu italiano, né, do polonês Nicolau Copérnico. Porém, o Galileu, ele é um renascentista. Ele não é nem moderno no sentido de Descartes, né, ele é moderno do primeiro grupo, Renascimento, e ele muito menos iluminista, né, não é. Então, a resposta correta que nos resta é a resposta de letra A, desenvolvido por Sir Isaac Newton,
de que fenômenos da natureza poderiam ser explicados cientificamente, tal como pressupunha, por exemplo, a lei da gravitação universal. Esse era um exemplo de coisa que eles tentavam aplicar no iluminismo, né? Só que agora falando de problemas sociais, como crime, guerra, miséria, fome, desigualdade social, abuso de poder e tal. Muitos problemas que ainda existem hoje. Mas foi o que ele está fazendo. Hoje é o trabalho da sociologia. Então é exatamente isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa questão número um, de um exemplo de como vocês podem se deparar à prova lá na UFPR, no prova de conhecimentos gerais da questão de filosofia, que eu recomendo veementemente que façam por primeiro, porque é uma prova fácil e são poucas questões. São apenas 5, mais 5 pontos que te colocam dentro da medicina, né? Principalmente o direito, a psicologia, a filosofia mesmo. Né? E aí está o nosso Voltaire, já idoso. Nunca se esqueçam, filosofia parte da dúvida. E espero tê-los ajudado, amigos, a todos vocês, né, que possa colaborar para a sua aprovação. Até a próxima aula, nossa próxima questão, então. Até mais, amigos. Fiquem bem. Tchau para todos.